Fala pessoas, tudo bem? Edson por aqui. Continuar nossas reflexões iniciais sobre marketing de serviço e planejamento. E como eu havia prometido, hoje o tema é decisão ou decisões. Porque depois de falar um pouco sobre o tempo e como o tempo é o recurso mais precioso dentro de um processo de planejamento estratégico de comunicação, dentro desse tempo, dentro desse arcabouço que é vendido como serviço, né, que é o tempo, temos as decisões, porque se existe algo que eu até digo muito no Digital Planners é que planejamento é sobre tomar decisões. E não só, aqui a gente vai uma esfera um pouco além, não só o planejamento de comunicação ou de marketing. Óbvio que a gente tem o foco aqui de falar sobre isso, mas na nossa vida, tudo que a gente planeja, e por isso que planejamento é sobre decisões, tudo que a gente planeja é sobre tomar decisões. Se eu vou tirar férias e pretendo viajar para um lugar X, eu tenho que começar a me organizar e nesse processo de estar aqui e até chegar minhas férias, estar aqui tirando férias, eu tenho uma trajetória que não é linear, jamais será linear, onde eu tomo inúmeras decisões. Assim é no planejamento em qualquer esfera da vida. Seja planejamento financeiro pessoal, seja planejamento pessoal puramente focando no seu legado, ou, como é o nosso foco aqui, planejamento estratégico de comunicação e marketing, tá? Então, se eu tenho algo para pedir para vocês se atentarem muito bem, é nas decisões que vocês tomam diariamente dentro dos clientes de vocês e para a empresa de vocês. Por que eu estou dizendo isso? E aqui eu não vou me aprofundar ainda nesse vídeo, mas porque existe hoje uma cultura da agilidade que é muito útil, que é muito interessante, que tudo tem que ser para ontem, tudo precisa de ser processo ágil, tudo precisa ser algo resolvido ali para se aprender com o erro. Não discordo que o erro ensina. No entanto, para você aplicar um processo ágil, você tem, primeiro, que ter uma bagagem e uma competência que vem de longo prazo. Segundo, que o processo ágil ele é um fragmento de algo mais complexo que já foi desenhado, você querendo ou não. Né? Quando a gente fala de gestão de negócios, a gente está falando da esfera complexa. Quando a gente fala dos processos ágeis, eu estou falando de uma camada operacional que está dentro da gestão de negócios. Essa cultura ela é boa, eu mesmo estudo e aplico alguns processos ágeis para clientes e para mim. No entanto, ela tem o seu lugar. E o que acontece é que essa cultura da agilidade, ela vem se agravando ao ponto de que muita gente, como eu disse que o nosso mercado é democrático, muita gente vem achando que os processos ágeis são o futuro, é o futuro do planejamento, né? É o futuro do resultado dos clientes, etc. E não é. O que acontece quando você não coloca a palavra decisão ou decisões num pilar de importância na sua vida e nos seus negócios? Você coloca decisões importantes, decisões muito importantes, no mesmo pacote de decisões triviais. E aí, dentro da mentalidade de resolver tudo para ontem, usando metodologias ágeis, você mistura tudo e aí acaba que isso pode gerar conflitos, desde conflitos operacionais, onde você está resolvendo ali, alocando um tempo para decidir algo que seria importante, e aí você vai e mistura uma decisão trivial, de repente você está assim, só desovando, e as decisões se tornam parte operacional de todo um processo. E aí é que vem o problema, que você não consegue, por exemplo, o mínimo que eu sempre falo é enxergar a gestão do seu negócio em 3 níveis. O que é a operação, o diário, o tomada de decisão, e aí é que entram as decisões ágeis. O que é o tático, que é o meio da pirâmide, a escalada, isso dentro do raciocínio, metodologia, do planejamento estratégico, tá? Eu não estou inventando. E o que é o estratégico? Aí você coloca decisões que deveriam ser tomadas por um gestor estratégico, junto com as decisões que deveriam ser tomadas com um cara que está na operação diária ali, no corre da vida, junto com as pessoas que estão tomando decisões táticas de médio prazo, que são campanhas, por exemplo. Misturou tudo e colocou tudo para um time só resolver. O que acontece?
o cara lá de cima não sabe, não sabe o que está acontecendo embaixo, o cara de baixo não sabe os objetivos da empresa e as campanhas do meio, táticas, ficam todas perdidas nessa confusão de não entender que aonde você está, até onde você chegar, você tem uma linha de decisões. E essas decisões elas precisam ser planejadas, nem todas você vai conseguir, na verdade a maioria não, mas elas precisam ser cuidadosas. E como que você toma melhores decisões? Existem metodologias de tomada de decisões e existe uma maneira muito fácil de você aprender a tomar decisão, que é saber em qual nível você trabalha, em qual nível você está, em qual nível a decisão está. Operacional, tática e estratégica. Isso é quase um mantra, tanto dos cursos, quanto das mentorias, quanto dos treinamentos. Se você não sabe em que nível está essa decisão, se está na operação, se está no tático ou se está no estratégico, primeiro você às vezes vai estar tomando decisão que não é para você tomar. Segundo, você vai estar tomando decisão rápida, que deveria ser mais estratégica, e vice-versa também. Então, fiquem com essa palavra na cabeça, essa frase, que é uma frase que eu começo o Digital Planners falando isso. Planejamento é sobre tomar decisões, ou tomar decisão. E não existe a decisão certa, existe a decisão tomada e a não tomada. O porquê você tomou e o porquê você não tomou é que entra no funil de estratégia, é que entra o seu estudo e a sua pesquisa para saber, não, nós não vamos para cá, nós vamos para cá. E aí entra toda a experiência, o know-how que eu falei, que os métodos ágeis às vezes ignoram. Tranquilo? Eu vou deixar essa reflexão sobre decisões aqui e te convidar para... Não é semana de nada não, tá? Dia 15 agora eu vou fazer uma live sobre decisões estratégicas, que é um tema que é agora um spoiler, que eu estou escrevendo um livro sobre decisões estratégicas, pautado numa metodologia que eu já desenvolvo, e um mini workshop que eu fiz, deu muito certo, um amigo meu, cara, bota isso para vender aí, bota num preço acessível e tal. Então nessa live eu vou apresentar esse material, é um material bem simples, bem curto, enxuto, mas que tem bastante conteúdo para falar assim, putz, eu vou mostrar esse material, tá? A live é de graça, não tem que pagar nada não. Você fala assim, putz, é possível desenhar as decisões. O Design Thinking trabalha muito com essa ideia de desenhos de negócios, né? De você moldar o pensamento sobre o que você está desenvolvendo enquanto empresa. E aí a gente vai trocar uma ideia, igual eu estou fazendo aqui, sobre como melhorar a minha tomada de decisão diária, seja eu empresário ou seja eu empreendedor, ou se eu estiver na frente de um negócio, eu preciso pelo menos começar a refletir como eu estou tomando as decisões para o meu negócio. Tranquilo? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Toda segunda-feira eu vou trazer vídeo de reflexão sobre marketing de serviços, planejamento. Acabou que eu ia falar muito de marketing de serviços, mas a gente vai revezando esses assuntos e diretamente, óbvio, um assunto sempre vai estar conectado com o outro, porque não tem como eu isolar, já que o nosso tema aqui é planejamento estratégico de comunicação e marketing. Tranquilo? Eu fui, fiquem bem e até. Valeu!